Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia de Souza Moda Silva. Eu gosto muito de estudar falando em voz alta, isso me ajuda a entender melhor a matéria, é uma forma muito boa para gravar as informações. E por isso eu resolvi trazer aqui para que vocês possam estudar junto comigo. Bom, dando continuidade então no conteúdo de endodontia, eu acabei de estudar sobre a odontometria e agora eu vou ler um pouco sobre o preparo biomecânico dos canais radiculares em dentes anteriores. Bom, quais são então os objetivos da terapêutica endodôntica? Fazermos o diagnóstico, a cirurgia de acesso, prosseguirmos depois para a odontometria e, enfim, limpeza, forma, desinfecção do canal radicular, obturação e preservação daquele tratamento. Bom, então, uma vez que nós temos um caso, como por exemplo essa lesão periapical, se a gente fazer os passos de maneira adequada, de maneira criteriosa, vai haver uma regeneração daquele conteúdo ósseo, vai ter uma manutenção do dente na cavidade, sendo isso muito importante para a própria manutenção da saúde do paciente. Então, olhem que importante que é a atuação do endodontista quando a gente trata do tratamento de canal para sanar alguma interferência que tenha no ápice daquele dente, para evitar causar problemas consequentes desse problema de canal no paciente. Bom, como que é feito o preparo biomecânico? Nós temos alguns objetivos e ele é feito a partir de 3 meios. Os objetivos são a gente fazer a limpeza, a forma, que é a modelagem do canal, e desinfecção. E ele é feito a partir do meio mecânico, do meio químico, do meio físico. Como assim? A partir do meio mecânico, é por meio da ação de instrumentos, que são as limas, manuais ou rotatórias. Quando a gente fala dos meios químicos, são por conta de ações das soluções irrigadoras, que é o hipoclorito de sódio, que vai fazer a remoção de sangue da câmara pulpar, dos canalículos, da matéria inorgânica e orgânica, neutralização do conteúdo tóxico, lubrificante. Então, tudo isso é importante. Utilização dos instrumentais, das soluções irrigadoras e meio físico é irrigação, aspiração, inundação, que é a movimentação hidráulica naquele canal, tá? Então, tudo isso está interrelacionado. Então, sempre quando se tratar de aparente, como eu já havia falado nos outros estudos, é porque é um valor tirado de radiografia. Bom, aqui vamos relembrar algumas coisas. Da odontometria, então, nós fizemos essa radiografia inicial, obtivemos o comprimento aparente de estudo, removemos os 4 milímetros, que é a margem de segurança, e encontramos o comprimento de trabalho provisório. Aqui, cuidado por conta da extrusão, da utilização de um instrumento que é maior, utilizando o stop, mas mesmo assim, olha como ele foi para o ápice, levando o material contaminado para o ápice. Então, importância do comprimento de trabalho provisório e remoção dessa margem de segurança. Partimos para a cirurgia de acesso. Na cirurgia de acesso, temos que levar em conta o ponto de eleição, a direção de trepanação daqueles instrumentos. A gente já conversou isso também no estudo 2, da aula 2. Então, nos dentes incisivos centrais, laterais e caninos. Aqui a gente tem o ponto de eleição, divide em 9 quadrantes, acha o ponto central mais próximo do cíngulo, entra com a broca perpendicular ao longo eixo do dente, faz a cirurgia de acesso até cair no vazio, lembrando que isso é essa sensação de queda no vazio, ela é particular, a depender da sensibilidade do cirurgião dentista e a depender também da câmara pulpar, se ela é atrésica, se ela não é. Depois fazemos a remoção do teto de dentina,
explorando com o explorador para ver se tem alguma retenção, alguma resistência. Depois dessa remoção do teto, utilizamos as brocas L-axis para fazer a remoção do ombro, em seguida a endosê para fazer o alisamento e a divergência das paredes. Lembrando que a forma contorno final triangular com base voltada para a incisal. Aqui nos caninos, praticamente a mesma coisa, ponto central, mais próximo do cíngulo, faz esse mesmo processo, visualiza sente com o explorador reto se tem as retenções, enfim. Nós temos aqui o primeiro preparo, que é do terço cervical, nessa parte cervical do dente, segundo é na parte do terço médio e apical. Bom, com relação ao preparo cervical. O preparo do terço cervical é para a remoção do ombro. Essa parte aqui, ó. É para a remoção do ombro. Então, esse preparo e o preparo do terço médio apical é para fazer, então, o preparo biomecânico. No preparo cervical, quando a gente passa a cepedril, passa a L-axis, a gente pode ir direto com a L-axis, não precisa necessariamente utilizar a cepedril, mas tem um protocolo exato para a gente seguir, tá? Fazemos irrigação, aspiração e inudação, a cada troca de instrumento, se possível, limpa com gás e umedecida com hipoclorito no porta-lima. O instrumental ele deve entrar acionado no canal, fazemos os movimentos de vai e vem, olha, aqui a gente utiliza brocas 20 L-axis, né? Brocas L-axis 2006, 3506, 4506, tá? Olha aqui a diferença quando a gente remove o ombro. Aqui o ombro ainda não está removido, aqui está. Bom, partimos para a odontometria. Então, nesse momento, depois da radiografia de estudo, determinação do comprimento aparente de estudo, a gente tem que encontrar o comprimento de trabalho provisório, removendo os 4 milímetros da margem de segurança. Utilizamos uma lima tipo K para fazer a segunda radiografia. Ela deve ter resistência, deve entrar no comprimento de trabalho. Deve entrar, na verdade, com o valor da lima do comprimento de trabalho provisório, encaixamos ela no ponto de trabalho, deve ter resistência dentro do canal, não é forçar ela dentro do canal, e sim ela manter-se pendurada, digamos. Fazemos a segunda radiografia, medimos nessa segunda radiografia o comprimento aparente do dente, comprimento aparente do instrumento e o CRI, que é o comprimento real do instrumento, que é o mesmo valor que o comprimento de trabalho provisório. Bom, o importante nesse momento é saber se o valor do comprimento de trabalho, porque é onde nós vamos trabalhar dentro do canal com a lima. Então, do comprimento real do dente, nós temos que subtrair meio a 1 milímetro. Isso para polpa viva 1 milímetro, polpa necrosada meio milímetro, tá? Importante aqui que eu coloquei, que às vezes a gente não se liga, é que o comprimento de trabalho provisório é igual ao comprimento real do instrumento. Então, o valor que a gente obteve lá da radiografia inicial, menos os 4 milímetros, ele vai ser o mesmo valor do CRI, tá? Então, a fórmula do CRI-CAD sobre CAI é baseada principalmente na segunda radiografia, mas o CRI, ele é baseado na primeira radiografia, tá? Levando em consideração a remoção da margem de segurança. Para a confirmação do comprimento de trabalho, aí é a terceira radiografia que nós removemos, que nós vamos tirar. Nós vamos ter que escolher uma outra lima. Se a gente utilizou uma lima K número 50, temos que pegar uma lima um pouco menor, com diâmetro menor, para que a gente consiga chegar com ela lá no comprimento de trabalho. E ela deve também ter uma resistência, tá? Medimos ela na reguinha calibradora com o stop sempre posicionado lá na incisal, que é o ponto de referência. Bom, se o instrumento que travou chegou no comprimento de trabalho é o 30, ele é que será o instrumento inicial. E a partir dele é que eu vou determinar o protocolo de instrumentação. Então, quais são as limas seguintes que eu vou utilizar, sejam elas manuais ou rotatórias,
para alargar o terço médio e o terço apical, tá? Aqui é importante, para confirmar que o instrumento será usado, não precisa fazer várias radiografias. A gente consegue verificar onde o stop está, verificar no ponto de resistência, tá? Que é a incisal. Se o stop estiver além da incisal, significa que a lima está com um diâmetro grande, ainda não conseguiu atingir o comprimento de trabalho. Tá? Só depois a gente confirma essa terceira radiografia para verificar se o instrumento está a meio ou 1 milímetro do comprimento de trabalho, se ela tem resistência, e aí a gente consegue verificar o comprimento, o diâmetro anatômico. Tá? Então, diâmetro anatômico, instrumento inicial e o protocolo de instrumentação a partir da confirmação da terceira radiografia. A importância do preparo cervical é que, se a gente não remover todo esse ombro e se a gente utilizar um instrumento que a gente considera ideal, ainda assim vai ter um espaço muito grande no terço apical, dificultando a limpeza. Olha como, aqui a gente não tem um preparo e aqui a gente tem um preparo. Olha como o instrumento, ele está certo no comprimento de trabalho. É exatamente o tamanho que ele deve ficar. Olha aqui como a gente tem um espaço aqui, como vai ser difícil a gente fazer a limpeza daquele canal, porque o instrumento não está com o diâmetro adequado, tá? Quanto desgastar, quanto alargar o canal? O desgaste é baseado no diâmetro anatômico e no instrumento inicial. Como assim? Se eu tenho um instrumento, se eu utilizei o instrumento número 35, o diâmetro anatômico é 350. Esse desgaste, ele está relacionado com a quantidade de micro-organismos nos túbulos dentinários. Então, reparem aqui, se eu quero remover as bactérias, se eu quero remover conteúdos que não são adequados para permanecer dentro do canal, eles estão nos túbulos dentinários e o ideal, de acordo com os estudos, é que a gente remova de 150 a 200 micrômetros. Então, o desgaste tem que ser com base nisso, desgastando essa parte aqui de modo que permaneça, de modo que seja removido esse conteúdo inadequado dentro do canal, tá? Essas sujeiras dentro do canal. E para isso, é preciso que a gente utilize de 3 a 4 instrumentos além do instrumento inicial. Ou seja, se a gente se basear no exemplo de cima que a gente conversou, se o instrumento inicial foi o 30, a instrumentação ela vai continuar a partir desse 30. Então, para eu desgastar de 150 a 200 micrômetros, eu tenho que utilizar os instrumentos 35, 40, 45 e 50, ou vai até o 45. E isso é dependente, assim, da anatomia do dente. Se eu tenho um incisivo central inferior, por exemplo, posso utilizar até o 45, por exemplo, sabe? Se o instrumento inicial for o 30. Tá? É baseado nisso que vocês devem se atentar. Por isso que todo o passo da odontometria, o passo da odontometria ele é bem difícil da gente seguir, porque é baseado em valores radiográficos, é baseado nos valores que a gente mesmo determina com base nas limas endodônticas. Então, por isso é muito importante. Então, essa instrumentação relacionada com o diâmetro anatômico, desgaste baseado no diâmetro anatômico, no instrumento inicial e também no tipo de dente, né? Civo central, eu posso utilizar esses quatro instrumentos para o protocolo de instrumentação, tá? Aqui, os canalículos dentinários, eles podem alojar micro-organismos como consequência da infecção pulpar. Então, o desgaste da pré-dentina durante a instrumentação é com 3 a 4 instrumentos acima do instrumento inicial. Reparem aqui e aqui depois com a instrumentação. Certo? Bom, aqui agora, então, preparo dos terços médio e apical. Confecção do batente apical. Nesse caso, sempre quando a gente for fazer a instrumentação, é importante que a gente conheça os nossos instrumentais, que a gente conheça a sequência de instrumentais que nós possuímos,
Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir saber quais serão as próximas limas que a gente vai utilizar a partir do instrumento inicial. Então, é importante a gente conhecer os materiais que nós temos. Aqui eu tenho um exemplo, então, se o instrumento inicial for o 35, qual é o protocolo de instrumentação que a gente utiliza? Quais são as próximas limas que a gente vai utilizar? Vamos ler aqui, ó. Preparo dos terços médio e apical. Confecção do batente apical com instrumentos rotatórios, 3 a 4 instrumentos acima do instrumento inicial. Lembrando de irrigação, aspiração e nudação a cada troca de instrumento. Então, se o instrumento inicial encontrei o comprimento de trabalho, tirei 1 a meio milímetro, fiz a terceira radiografia e o que ficou perfeito, o que teve resistência dentro do canal é o 35. Então, o instrumento 35 é o instrumento inicial. Se esse é o instrumento 35, o diâmetro anatômico dele é 350. E qual é os próximos instrumentos que nós vamos utilizar? Do 35, nós vamos para 4002, 4502, 5002, 5502. Aí a gente já consegue desgastar de 150 a 200 micrômetros com esses instrumentos. Então, esse é o protocolo para esse dente, no caso, tá? Lembrando que acima do instrumento 60 é manual, tá? Bom, aqui nós temos outros exemplos. Se o instrumento inicial foi o 25, lembrando, iremos partir para o instrumento 30, sendo que nós temos o 3002 e o 3004. Então, a gente vai usar ambos. Lembrando que quando não muda o número, se está no 30, se está dando 40, 4002, 4004, por exemplo, se a gente está no 3002, 3004, a gente considera isso como sendo apenas um instrumento, tá? Então, do 25, a gente passa para o 3002, para o 3004, 3502, 4002, 4502. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 instrumentos. Lembrando desse aspecto importante. Se o número do instrumento é igual, mudando apenas o taper, a gente considera como um instrumento apenas. No exemplo de baixo, se o instrumento inicial foi o 50, o próximo que temos é o rotatório. É apenas o 5502 e o 6002, não sendo possível a gente atingir os 150, 200 micrômetros de dentina para desgastar. Então, o que a gente faz? Se foi o 50, o instrumento inicial, a gente instrumenta com o 5502, depois o 6002, e nós vamos complementar com instrumentos manuais. Por quê? Porque a partir dos 60, nós temos instrumentos manuais. Nós temos o 65, o 70, o 75, o 80. Eu falei errado, pessoal. Nós temos a partir dos 60, o 70, o 80, 90. Lembra aquela sequência dos instrumentos manuais, das séries? Então, é a partir disso que a gente vai utilizar. Tá? Então, sempre levar em consideração. Ó, o máximo que eu tenho de instrumento rotatório é o 6002. Nossa, e o que eu faço, então? Já cheguei no máximo, não tem que desgastar mais? Tenho, porque é importante a gente remover 150, 200 micrômetros, tá? Então, a partir daqui, do 6002, partimos para os instrumentos manuais, tá? Lembrando que o instrumento inicial ele não é utilizado para o preparo do canal, mas sim para a determinação do diâmetro anatômico, 350, e da sequência de instrumentação que nós teremos. Algumas informações extras que eu anotei, se estiver em um incisivo inferior, por exemplo, em que a quantidade de dentina remanescente
é menor, então não há necessidade de desgastar os 4 instrumentos, mas sim 2 ou 3 a gente já consegue, para não fraturar aquele dente, tá? Não ter um desgaste muito excessivo. Da mesma forma, se for um canal curvo, a gente tem que levar em consideração a anatomia e priorizar os instrumentos rotatórios. 100 para cada troca de instrumental, irrigação, aspiração e inundação com hipoclorito de sódio. Se chegou no instrumento X, por exemplo, mas ele ainda não chegou no stop, não adianta pegar um instrumento de diâmetro maior, porque ele vai ficar com o stop longe da incisal e a gente não pode ficar forçando o instrumento dentro do canal, tá? É sempre melhor se a gente se não tá batendo os valores, se não tá encaixando o instrumental, comece de novo a odontometria para encontrar os valores adequados e utilizar os instrumentos corretos. Aqui, se eu estou usando o 4502, o meu stop ainda não está no ponto de referência, irriga, aspira, retorna no instrumento anterior, respeitando aqueles 5 segundos dentro do canal. Os instrumentos rotatórios, eles devem trabalhar de 300 a 350 RPM no interior do canal, estar acionados, não trabalhar por mais de 5 segundos e não ter os impedimentos. Então, se estiver com dificuldade de trabalhar, retorna no instrumental anterior. Se 4502 está com dificuldade de entrar no canal, volta para o 40 e depois volta, parte para o 45 novamente, tá? Lembrando que essas limas tipo K, elas são limas coringas para a instrumentação, porque ela faz tanto alargamento quanto a limagem, tá? Então, meia, um quarto a meia volta ou pressão lateral contra as paredes do canal e tração. Aqui, com relação aos instrumentos rotatórios, os nossos instrumentos, eles seguem o padrão ISO. Então, lembrando que a marcação colorida maior, ela está relacionada com o número e o menor com o taper. Lembrem-se, é muito importante, são informações assim, muito decorebas, mas que a gente tem que saber e depois acaba ficando mais fácil. Então, primeiro aqui o número do instrumento, depois aqui o taper que está relacionado com a conicidade. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80. Código da conicidade. Lembra que a gente conversou lá em cima, o máximo de instrumento rotatório que eu tenho vai até os 60. Então, a partir dos 60, a gente parte para o instrumento manual, tá? Bom, continuação, então, do terço médio apical. Então, depois da instrumentação, vai haver a formação do degrau. Esse degrau é essa parte aqui que está em vermelho. Esse degrau é o batente apical. E esse batente, ele é feito para a gente conseguir uma retenção do material obturador, que é a gutapercha. Por quê? Porque ele vai servir como um ponto de apoio. Pensem que aqui, ó, aqui é como se fosse a ponta do instrumental. E a gente tem que formar esse batente apical para auxiliar na retenção da gutapercha e ela não extravasar para apical, tá? Então, por isso que é muito importante a confecção desse batente. Lembrando aqui, comprimento real do dente, removemos comprimento de trabalho, tá aqui. Então, é até aqui que o instrumental, é até aqui que o endodontista tem que entrar com o instrumento, tem que entrar com as limas, rotatórias ou manuais. Confeccionamos o batente apical. Abaixo, aqui embaixo, nessa tabelinha super importante, a gente tem uma média de quais instrumentos utilizar com base em cada dente, sendo que o diâmetro cirúrgico final após a instrumentação. Bom, a importância de saber esses valores é que, se após fazer o preparo e obter o diâmetro anatômico com uma lima 15, por exemplo, alguma coisa vai estar errada. Por quê? Ó, se eu tenho aqui algum dente, o diâmetro dele, se eu parei, o diâmetro anatômico dele, tem algum com o número 15? Não. Número 15, se eu tenho o instrumento final, número 15, não foi feito corretamente as medições. Então, o próximo instrumento é o número 20? Não, olha aqui. O diâmetro anatômico do central, do lateral, do canino,
dos incisivos, dos caninos inferiores, diâmetro anatômico 35. Então, a lima inicial do central é a 35, geralmente, do lateral é 45, do canino é de 30 a 35, dos incisivos, o instrumento inicial 40, caninos 40, caninos 50. Então, olha esses valores. Se o diâmetro anatômico, se o instrumento inicial do incisivo inferior der 15, tá errado. Tá errado. O diâmetro cirúrgico é depois de eu utilizar os instrumentais, é nessas limas que eu vou finalizar o meu preparo. Então, do 35, que é o instrumento inicial, eu vou utilizar 40, 45, 50, 55. Do 45, o protocolo de instrumentação é com 50, 55, 60. Sabe? É nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? Então, aqui, essa tabela é uma média dos diâmetros dos canais radiculares a 1 a 2 milímetros do ápice anatômico no sentido vestíbulo lingual e médio distal. Bom, vamos retomar um pouquinho a anatomia dental e endodontia. A anatomia dental, ela nunca vai ser sempre um cone ou um canal único, então sempre vai ter um complexo sistema de canais radiculares, com data apical, com canal lateral, istmos, enfim, canais acessórios. Mas é importante a gente entender que os instrumentos, eles apenas entram nesse canal principal, e por isso que é importante a cada troca a gente fazer irrigação, porque é uma atuação física nesses outros canais laterais, acessórios, com que as soluções irrigadoras, desinfectantes, entrem nesses canais e façam a desinfecção, tá? Então, neutralizando o conteúdo microbiano, a lubrificação das paredes. Pontas de irrigação, elas possuem cores e diâmetros diferentes. As cânulas de aspiração são transparentes. Usem protocolos. As pontas brancas usa na cirurgia de acesso. Preparo do ombro cervical, preparo biomecânico. E as cânulas roxa e verde, que são bem finas, é para sucção e secagem dos canais durante a obturação. Bom, momento de irrigação, fundamental importância. E a cada instrumento utilizado. E aqui tem uma recapitulação. Bom, essa recapitulação relacionado com cirurgia de acesso, radiografia inicial, odontometria, utilização do instrumento que a gente encontrou após fazer a terceira radiografia. Então, foi o instrumento número 35, e a partir daí conseguimos saber o diâmetro anatômico, conseguimos saber que essa lima teve resistência, conseguimos saber, por meio da terceira radiografia, que ela estava a 1 a meio milímetro do comprimento real do dente, então ela está no comprimento de trabalho, e aí a gente consegue saber a instrumentação. Se foi a lima 35, utilizamos 4002, 4502, 5002, 5502, tá? Aqui é uma tabelinha, a print, não tem problema, que nós temos para os instrumentais do Taper 2, da primeira série, segunda, terceira, quais são os D0, D1, D2 desses instrumentos, 15, 20, 25, 30, D5, 40 até o 140. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de estudar junto comigo. Para mim é muito bom conversar. E fiquem à vontade para fazer prints e bons estudos para vocês. Até mais.